Fala pessoal, começando aqui mais um Cafeináticos, o podcast do San Café, que a ideia é gerar o que o café pode proporcionar pra gente. E hoje a gente vai ter um bate-papo muito bacana aqui, com dois grandes amigos nossos, que ajudam a nossa empresa até hoje. Eu sou o Elvio, sou um dos diretores da San Café. Sou o Gustavo, sou sócio-diretor também do San Café junto com o Elvio. E eu sou o Samuel, sócio-diretor também junto com o Elvio e com o Gustavo. Hoje a gente está aqui com o Trevi, com o Ari e com o Andrew. Vou dar a palavra para vocês se auto-apresentarem aí. Ok, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu sou o Trevisan, sou o CEO, sócio fundador da Trevi Soluções Lean, né? Juntamente com meu querido amigo sócio Aristides. Legal, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, participar do podcast. Eu sou Aristides de Jesus Filho, sou o diretor executivo da Trevi Soluções Lean. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar com vocês aqui. Meu nome é Andrew, sou o filho do fundador da Trevi Soluções Slim e sou especialista em 3D. Show. Legal. Show de bola. Pessoal, a gente queria começar a falar um pouco do que é o trabalho de vocês, né? Qual é a solução que vocês entregam, o que é o Lean, porque tá no nome. Então, pra gente começar, acho que seria bom falar da bagagem, do background de vocês. E aí a gente pode até falar depois das vendas que vocês tiraram dos nossos olhos lá, no nossa firma lá. Legal, legal. Como sou CEO, é fácil para mim. Aristides, por favor. Se explique aí. Bom, quando no começo dos anos 2000... a gente teve um movimento no Brasil, em várias empresas, vários segmentos, vindo do final dos anos 90 ali até o começo dos anos 2000, que foi realmente a introdução de forma vasta, de forma assim, assustadora do Lean Thinking, o pensamento enxuto, e isso começou no setor automotivo, né? E acabou derivando para os sistemistas e depois expandindo para outros segmentos de mercado. Então, eu tive o privilégio de entrar no mercado de trabalho exatamente nessa época. Né? Em 2000, foi quando eu comecei minhas atividades na área industrial. E isso fez com que eu também acompanhasse essa evolução. Então, o pensar enxuto, pensar de forma a atuar como um consultor ou como um especialista nessa área, tem a ver com entender toda essa bagagem das coisas que aconteceram e deram muito certo, como também entender que práticas de ferramentas isoladas, elas realmente que muitas vezes era o foco da implementação inicial do pensamento enxuto, essa prática isolada é algo que não funciona. Por quê? Porque uma empresa, assim como a San Café, ela funciona como um organismo. Então tem que ter uma leitura holística das coisas. É um sistema como um todo. Então a questão do departamentalização ou a criação dos silos, você ter um departamento de alta performance na sua empresa não significa absolutamente nada se a empresa como um todo não gera resultado. Então esse foi um grande aprendizado ao longo desses anos, a gente participou dessa evolução, desse trabalho. E na prática, o que é o pensamento enxuto? É você conseguir enxergar, tirar a venda dos olhos, porque a gente falou, quando fala de venda, pensa em venda de produto, não, é a venda mesmo, aquilo que tampava os olhos, aprender a enxergar o seu processo de uma forma mais natural, de uma forma mais profissional, se desvencilhar daqueles apegos, de dizer assim, mas aquilo é meu, aquilo que eu fiz, é uma obra de arte, é uma construção. É imutável. É imutável, não, é tirar as vendas, aprender a enxergar, que é uma das primeiras publicações que a gente tem do Lean no Brasil, que é o aprender a enxergar exatamente de uma forma mais clara e encontrar nesse desvendar desperdícios. Onde estão os desperdícios e, consequentemente, atuar de forma estratégica, de forma a eliminar esses desperdícios. E conseguir chegar exatamente na situação de A para B. Então, assim, agora eu tenho um outro cenário, uma outra situação de performance, uma outra situação de desempenho, seja ele em venda, seja ele em processos, em marketing, enfim. E isso é o que nós da Trevi Soluções Lean temos feito em diferentes segmentos de mercado. Esse é o propósito, pegar esse conhecimento, essa bagagem e aplicar essa bagagem onde? Dentro do cenário brasileiro, empreendedores brasileiros
que muitas vezes não sequer tiveram acesso, né, a essa teoria, a esse conhecimento e alavancar o nosso país de uma forma a contribuir nessa proporção, né? Contribuir com o nosso país através dos empreendedores que estão em diferentes segmentos. Isso é bem legal o que o Ari está falando, né? Porque normalmente o pessoal pensa que esse conceito da manufatura enxuta, do Lean Manufacturing, está ligado principalmente a indústrias automotivas. E não é verdade, né? Hoje nós já estamos aplicando o conceito na área farmacêutica, o conceito na área de agronegócio, né, Ari, na aviação. O que mais, Ari? Fale mais a respeito aí. Não, eu só queria O Lean falar um Manufacturing pouquinho. tá no McDonald's. Tá no Aquele McDonald's. sistema sem lá dúvida, é sem dúvida. sensacional. Que quando você falando desperdício, mas o pessoal pensa em desperdício, sim, é desperdício de produto, alguma perda. Porque toda vez que sim. você produz um produto, tem alguma perda. A pessoa acha que Mas tem que explicar o que é esse desperdício que vocês dizem. Não é só a perca do produto, também eu lembro vocês falando número de passos que você dá para fazer uma coisa que você poderia dar no mínimo. 2 passos. Talvez a forma mais legal de explicar isso é explicar o que é uma agregação de valor para um produto. A agregação de valor para o produto é aquilo que o meu cliente está disposto a pagar. Então a única coisa que o meu cliente está disposto a pagar é aquilo que modifica o produto. Então, por exemplo, eu ter tinta na caneta, colocar a tinta dentro da caneta, modifica o produto. Eu olhar se tem tinta dentro da caneta, não modifica o produto. Então, meu cliente não está disposto a pagar eu olhar se tem tinta, eu olhar se a caixinha está bem fechada. Isso faz parte do processo, está inerente ao processo. Não deveria ter que ter um check, um cross-check, né, Ari? E o excesso de movimentações, né? E é interessante pensar nos desperdícios, na linha do que o Samuel trouxe. É muito fácil a gente olhar para a questão do produto, da matéria-prima sendo transformada. E fica muito fácil materializar isso na cabeça de todos nós, quando a gente pensa, olha, eu tenho uma tira de aço, um tubo de aço, uma barra uma bobina lá de um termoformado, ou de cobre, enfim, uma matéria-prima que vai passar por um processo e se transformar num produto, né? Então, tudo aquilo que faz parte dessa transformação de uma matéria-prima é uma agregação de valor pura, né? Porque a matéria-prima está sendo transformada. Aquilo que sai disso, que é movimentar de um lado para o outro, né? Checar se está bem feito. Fazer uma inspeção, dependendo da forma como foi. Porque muitas vezes aqui a gente tem várias inspeções, mas ainda tem problema, o cliente pega falha, né? Então, você encontra esses desperdícios que eles podem ter duas possibilidades. A primeira é eliminar, falar assim, cara, não faz sentido. É muito fácil a gente pensar assim, o excesso de carimbos, o paperwork, né? Um excesso de papéis, que a gente hoje, com a questão da pandemia, trouxe a digitalização para um outro patamar no mundo, né? Então, aquilo que antes era tudo no papel e tudo mais, de repente agora é tudo online. Então, isso tudo assim, olha, são desperdícios que eu posso eliminar. E tem outras coisas que muitas vezes eu tenho que reduzir. Se eu tenho que realmente passar de um processo para outro, eu tenho que diminuir ao máximo possível, né, a distância. O que não dá para diminuir, e que a gente brinca, né, que é uma fala, inclusive, dos pais aí do Lean, assim, não dá para estreitar oceanos, né? Quando eu tenho uma distância muito grande, aí entra em outros tipos de circunstâncias. E aí eu brinco, né? Poxa, eu quero entregar doce de banana nos Estados Unidos, então eu vou sair com o açúcar e com a banana e vou fazendo o doce de banana no navio, né? Chego lá pronto, já que eu vou aproveitar a distância para transformar o produto. E a matéria-prima, só fechando essa questão da agregação de valor, né? Isso, como eu falei, é fácil materializar quando a gente está transformando a matéria-prima, mas a dificuldade de grande parte das empresas no Brasil hoje é quando a gente entra na parte de processos administrativos. Que você não vê a matéria-prima. É assim, é o input da informação, por exemplo, quando vocês recebem um pedido do cliente via WhatsApp. Como que isso vai ser transformado numa entrega material na mão do cliente? Então, que é o PCP, desde todo o trâmite do movimento do material, mas toda a parte administrativa, né, até chegar realmente no momento em que você está expedindo o produto. Então essa parte administrativa é uma outra coisa que no Brasil
assim, é importantíssimo que a gente tenha um novo olhar para isso. Porque os desperdícios acontecem no fluxo produtivo, mas também acontecem nesse fluxo administrativo. Né? Bom, acho que vocês me permitem falar, assim, não sei como que está sendo o processo dos outros ramos aí, dos outros segmentos de mercado, né? Mas nada melhor do que falar da gente, né? E para quem tá vendo no YouTube, tá aqui o nosso Lean Manufacturing. Esse é o nosso nova embalagem. O produto continua Tão bom quanto era, tá? Porém, a cara dele foi dada uma melhorada. E o que a gente melhorou internamente com o crescimento foi absurdo, né? Eu vou me recordar algumas coisas, talvez vocês possam estar falando mais. Mas para chegar a fazer a nossa embalagem antiga, tem uma aí? Que era essa aqui. Era 14 processos. Tinha 14 processos aqui dentro. Quem tá no Spotify não tá vendo, mas tá ouvindo barulho. Esse é o barulho da nova, né? Solta cheirinho, solta o cheirinho. Solta. E esse aqui tem 8 processos. 8 processos, né? 8 processos. Então olha a diferença do que a gente conseguiu melhorar. Fora esses 8 processos de diminuição de trabalho das pessoas ali dentro, de esforço, teve também a melhoria nos passos lá, porque a gente, quando o Ari desenhou a entrada da matéria-prima, que está atrás do Andrew ali, o saco do café, chega assim pra gente. O saco do café, a gente ficava dançando lá dentro da firma. A hora que ele traçou uma reta, assim, cara, a gente ficava... Parecia um macarrão, né? Que ele até usou o termo espaguete, né? Diagrama de espaguete. Comumente conhecido no mundo Lean. No mundo Lean. Ficava dançando dentro do barracão, velho. Que idiota que faz isso, né, cara? E a gente não tinha consciência disso, né? E aí... Fora isso, também diminuiu o custo, né? Então a embalagem hoje por quilo diminuiu praticamente R$1. Muito legal, só de né? fazer isso aqui. E a percepção do cliente, né? Uma conversa hoje pela manhã. O cliente pode olhar hoje, um cliente Sun Café que recebia o café na embalagem antiga, ele fala assim, nossa, mas essa embalagem tá muito bonita, tá escrita em inglês. Nossa, mas vocês estão cobrando mais caro. Na verdade, não. Na verdade, o resultado que nós vemos hoje dessa embalagem premium aqui e sofisticada é agradecer aos clientes Sun Café. Obrigado, cliente Sun Café, porque vocês nos proporcionaram a evolução do nosso negócio, da nossa empresa, e nós estamos dizendo para vocês, olha, obrigado, nós estamos agraciando vocês com um produto de qualidade e que agora tem uma característica especial, tem uma característica diferenciada, e essa conquista veio pelos nossos clientes, né? Então, esse é um jeito diferente de pensar. Vai ficar mais caro. Eu falei, não, nós mantivemos a mesma competitividade, nos tornamos mais eficientes para pensar na experiência, que o especial é servir para quem recebia a embalagem anterior. Agora a gente quer que seja especial a servir para muitas outras pessoas dentro desse país. Né? E fora dele, porque tá em inglês. Muito bem, é isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta. Todo processo produtivo, ele pode ter como diz, esse conceito de Lean? Todo processo, ele pode ser limpo, pode ser eficaz, de alta performance? Pode. E aí, respondendo aquilo que o Trevi tinha comentado, né? Quantos segmentos a gente tem já, né? em 9 meses de vida, né? Da empresa, nós estamos falando assim, primeiro segmento, o metal mecânica mesmo, né? Que é a nossa origem, foi de onde nós tivemos todo o aprendizado da empresa na qual nós tivemos a formação, e que nós temos só boas coisas a temos muito a agradecer as pessoas que nos ajudaram. Formação tanto aqui no Brasil como também no exterior, e pensar o seguinte, que esse conhecimento, uma vez ele sendo aplicado da metal mecânica, sem contar o automotivo, para a área alimentícia, que foi a nossa grande experiência, e dizer a gratidão aqui para o time da Sun Café, que acreditou em nós, acreditou, né? Porque no meio da pandemia, né,
Eu lá numa situação que tava só enchendo o saco da esposa em casa, né? Já tinha trocado a iluminação, Pintado já parede. tinha pintado parede, já tinha colocado grama, né? Deixou crescer pra Deixou cortar. crescer para cortar, Feita né? churrasqueira. Feita a churrasqueira, já não tinha mais o que fazer naquele momento crítico da gente estar em casa, infelizmente com a questão toda do medo imposto aí por causa da pandemia. Foi onde eu, lá no sul de Minas, né? Trouxe lá um lote de café, Começou a vender. comecei a vender café e de repente, né, o meu cunhado Esdras, né, que conhecia aqui o time da San Café, falou assim: poxa, Ari, tem um pessoal muito bacana lá que tem uma marca própria de café. Então aumenta seu portfólio, né? Você vende o café do sul de Minas e vende também o café aqui de Rio Claro. Eu falei, muito legal. Foi assim, você ligou, eu falei, vou ligar pra ele, passou o número. Daí a gente discutindo, parecia que um tava falando de hambúrguer e o outro do pastel. Que cada um tem uma ideia do que o outro queria apresentar. E, pra mim, ele queria fazer um site de venda de cafés especiais. Exatamente, essa era a ideia inicial, né? Daí, eu lembro até hoje que a gente marcou num feriado, Dia da cidade, por Itá, que daí a gente também tava mais de boa do nosso dia a dia, né? E o Ari chegou e ele começou a ver e foi uma conversa muito boa, acho que foi quase 4 horas, né? Sim. E ele falou assim, gente, dá um tempo pra mim, eu vou pensar aqui e eu vou chegar com uma proposta pra vocês. E eu ainda pensando, vai querer vender o café. Eu lembro como se fosse hoje, né? Eu realmente cheguei com aquela intenção. E outra, sem cacuete nenhum para vendedor, né? Como é que eu vou vender? Não faz parte do seu métier, né? Falar, dentro do cenário do que eu tô em casa, vou criar um site, vou colocar 2 produtos no portfólio já e mexer de novo, porque lá no meio dos anos 2000 lá tinha tido essa experiência da internet, da intranet na empresa e tal. E agora fiquei com uma lacuna, isolado disso, né? E eu vou aprender um pouco mais, vou, né, exercitar essa parte. Aí eu lembro, você não lembra a pergunta do Elvio? O Elvio falou assim, ô Ari, mas diz uma coisa pra mim, qual que é o seu, né, qual que é o seu interesse aqui? Né? O que você quer de verdade, né? O que você veio fazer aqui de verdade, né? Aí eu falei pra ele, cara, eu vim aqui pra comprar café, né? Mas mudei de ideia. Só que eu mudei de ideia. E você viu que nós tava só batendo a cabeça. O diagrama de espaguete que você comentou tá no meu caderno até hoje lá. Tem ele no meu caderno, o diagrama que a gente fez, né? Mas ele falou assim pra mim, e aí? Ele me colocou no paredão, né? Como bom empresário, né? E falou assim, cara, e aí, o que você veio fazer aqui? Né? Eu falei, olha, eu vim pra comprar café, mas na verdade eu tenho uma proposta pra te fazer. Vou estruturar uma proposta de trabalho. Eu não entendo nada de café, mas eu entendo de processos. Vou fazer uma proposta para vocês para que a gente possa fazer essa troca De conhecimento. de conhecimento. Né? E foi assim que tudo começou. Daí derivou, né, o nosso primeiro movimento, o primeiro dia, que eu imaginei que era só participar. Na hora que eu cheguei lá na San Café, ele falou para mim assim, não, Ari, hoje você vai apresentar. Eu falei, mas como assim, né? Na minha Já como pus assim? você Já me colocou no Vai Pra caderno. cova do leão. Vai, pra cova do leão. Vai. Se vira aí. Falando assim, fala com a equipe e tal. Inclusive, essa foto desse dia tá no nosso site, Tá né? no nosso. No www.trevisoluçõeslean.com.br. Tá lá no site, com muito carinho, essa foto do dia em que o El falou para mim, Ariel, sei que vai fazer hoje o nosso encontro aqui, né? Um diferencial, o grupo de estudos, um diferencial da San Café, esse grupo de estudos com todos os colaboradores, né? Essa frequência que acontece, semanal. E tem exatamente na minha cabeça até hoje, muito claro, assim, eu falei assim, nossa, e agora? O que eu vou fazer, né? Porque, e agora? O que eu vou fazer? Eu falei, não, vamos começar do começo, né? Da essência da coisa. Deixa eu contar a história. Vamos contar a história, vamos fazer já um treinamento que é, hoje, o treinamento de entrada, o treinamento básico, que nós fizemos inclusive ontem em um dos nossos clientes. É exatamente o mesmo treinamento que eu desenhei com vocês no Flipchart. É o treinamento de entrada para falar assim, olha, do que nós vamos falar aqui com vocês? Do que nós estamos dizendo para começar, para entender, para chegar lá naquele plano mais robusto de introdução de melhorias que vai elevar o patamar de performance. Eu não sei quantos encontros que foi só você, foi várias sextas-feiras, né? 14 sextas-feiras com consistência, vale a pena falar isso. Foram 14 sem
pular uma. Não pulou nenhuma. Então essa consistência eu gosto de bater muito na tecla porque é importante. E numa delas eu não lembro qual você levou o Trevi. Foi uma das últimas, Foi né? das últimas? Foi das últimas porque vocês me colocaram no paredão de novo para dizer o seguinte, Ari, E vai tá continuar. chegando no final do projeto e aí, você não vai continuar? Precisamos continuar. Como é que faz para continuar? Ah, Né? tá, Foi exatamente. isso. E aí o Trevi chegou dando no meio da galera, lembra? Rapaz, Já a gente já- mas uma coisa a Eu gente. conheci o Ari primeiro, meu irmão. Ah, eu- Ari, o cara, Nossa, porra. uma seda, né? É, velho. Coisa que a gente Agora vai conhecer o mentor. O cara trouxe uma rosa cheia de espinho. Ele chegou arrebentando. Mas eu cheguei avisando, falei, vocês estão acostumados com ele, É, comigo não, atual, a gente não. adorou. Adorou do mesmo jeito que adorou ele. Gostou também, né? É o good cop e o bad cop. É verdade. É meio assim, né? Mas você falando assim, continuar. Você ensinou pra gente que é contínuo. É exato. sempre contínuo, que é a questão Melhoria da contínua. melhoria contínua. Então isso aí. nunca vai parar. O que é melhoria contínua? Melhoria contínua é dividir Para pra reduzir a complexidade. complexidade. Nunca mais esqueci isso aí. Eu sei que foi momentos de bastante alegria no começo. Não que não seja hoje a coisa é mais natural, porque cada um de nós já conhece melhor o outro. Mas eu lembro bastante que quem assustou mais comigo foi o Gustavo. O Gustavo ficou... Ah, e a história do moinho? Nossa, a história do erro... Não, conte aí você, Gustavo, você conta melhor. É que todas as buchas caem pra mim, né? Vitimista! É o engenheiro do processo. É que eu sou o único engenheiro da empresa. Não, mas é bacana a gente trabalhar esse conceito, porque você sai fora do seu pensamento. Porque quando a gente criou tudo aquilo ali, né, a gente tirou da nossa cabeça qual que era a nossa metodologia. Cara, vamos atender o cliente. E eu acho que isso hoje, todo empresário que está começando, toda empresa que está começando, tá sujeito a isso, né? Ele não tem o que fazer, ele tem que fazer o produto para entregar para o cliente dele. Tem, obviamente, ter qualidade, todos os requisitos aí para atender bem a população e o cliente que está consumindo aquele produto, mas a gente não teve, né? Caiu depois que a gente melhorou o processo, ficou muito melhor. O moinho foi um negócio absurdo, né? De ganho de tempo, de processo, enfim, a gente está melhorando ele ainda, Até não hoje, terminamos o processo, Até hoje. mas ele era um dos gargalos, Ele né? era um dos Ele era gargalos. um dos gargalos ali que tomava mais tempo de produção. A gente agregava o valor ali, mas era um tempo muito, muito grande que consumido ali para você fazer o produto. E a gente está quebrando, vai cair mais ainda o Vai tempo, cair se mais Deus ainda, quiser. é isso aí. E o legal do Lean, né, cara, que assim, numa empresa, uma indústria que tem vários equipamentos, dá pra gente pegar as melhorias que a gente faz em um tipo de equipamento e a gente já vai espelhar, né? começando a enxergar pro outro, entendeu? Que nem eu já vi melhorias ali que dá pra gente fazer no sistema de dosagem do café, né? Ficar mais rápido e preciso. Isso. Baseado no sistema que a gente criou no moinho. Então, assim, vai ter mais Vai se ainda. somando, né? Exatamente. É, o por isso sistema que é sempre contínuo. ele é contínuo. Contínuo, mas é também na parte da administrativa lá, que o Ari comentou no começo. Que daí vai para todos os pontos, porque tira as vendas dos olhos, né? A gente consegue enxergar o que tá de errado. Ó, fazendo duas conexões, né? A gente, quando começa esse processo, que é contínuo, naturalmente, eu podia trazer meu irmão para falar sobre neurolinguística ou neurociência, né? Mas a questão é que, cara, você ativa algumas coisas na sua cabeça que você já não passa mais a enxergar aquilo como normal. E essa é uma grande venda que cai. Quando a gente começa a falar do Lean e cutucar os empreendedores, cutucar as pessoas dentro dos seus processos. Porque entra num regime, quando a coisa entra num modo natural, ele passa para o modo normal e aquilo que é o problema, ele vira assim, isso é normal, a gente convive com isso. Não é? Não me incomoda. Não me incomoda mais. Chegou um dado momento da história, incomodou até. Mas depois vai falar, é assim mesmo. Nós estávamos num cliente recentemente que tinha um pallet de produto, né, um pallet de submontagens, né, de componentes montados, no corredor, né, no lugar de passagem. E aí
um mês depois, né? Um mês depois? 2 semanas. 2 semanas? 2 semanas. Ah, então tá certo. 2 semanas depois, aquele mesmo pallet estava no mesmo lugar. Cara, nem tchum. Nem tirou dali ainda. Não tirou dali. Né? Aí eu virei pro rapaz, né? A gente tava passando, virei pro rapaz e falei assim, esse processo aqui é normal acontecer, né? Ele falou, não é muito natural, mas acontece. Eu falei, mas então, faz 2 semanas que esse cara tá aí. Eu passei aqui, eu olhei a mesma peça, a mesma ordem, faz 2 semanas Deu que tá até aí. aquela pintadinha pra ver se Ele olhou pra mim e falou assim, acontece. Mas essa desvendar a parte normal, que isso é normal. É normal. Porque assim, eu faço tantas vezes e eu reclamo tantas vezes que chega uma hora que... Você toma como verdade. Eu tomo como verdade, não É vai natural. mudar. É natural, é assim. Uma coisa que a gente não cabe no glossário do Lean, do pensamento enxuto, é inerente ao processo. Isso não existe. 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 Sempre há uma solução técnica. Eu tive um diretor que ele falava assim, tudo é possível, mas nem sempre economicamente viável. Mas tudo é possível. Né? Agora, quando a gente entra na parte administrativa, eu vou lembrar de um dos movimentos que nós fizemos, foi um pedido de uma planilha, quando nós começamos a entender os clientes, no mapeamento do fluxo de valor, da cadeia de valor da Sun Café, quando nós começamos a estudar os clientes, que a gente faz do cliente até chegar no fornecedor, né? Passando pelo processo. A hora que a gente olha exatamente para os clientes e começa a entender exatamente os grandes, os médios e os pequenos. E eu lembro que as meninas, né, a Larissa e a Bárbara, elas falaram, Ari, tivemos uma descoberta. A venda que caiu dos olhos. O que era o quê? Quando nós dividimos a planilha, que nós classificamos os nossos clientes, a gente descobriu. Né? Descobriu que a gente tem um caminho para fazer que é administrativamente muito mais adequado, muito melhor, muito bacana. Não é isso? Lembra disso? Então, naturalmente, na caminhada do processo, a gente vai fazendo novas sinapses aí, né? Sim. O cérebro vai começando a trabalhar de um jeito diferente. E aí aquilo que te incomoda é uma coisa que você... Não, isso aqui eu não posso ter como normal. Não é normal. Né? Isso tem que ser diferente. Tem Um que ser erro mudado. grave que acontece com frequência também, quando as pessoas começam a aplicar o Lean, é achar que encontrou o método definitivo, né? É o padrão imutável. Não existe padrão imutável. Né? Existe um padrão que me atende até o momento que eu preciso mudar ele, porque ele se tornou um problema ou um gargalo. Eu preciso fazer uma nova adequação. Ou descobrir que eu posso fazer melhor. Por exemplo, eliminar o papel e ir para o digital, por exemplo. Foi o que você falou desse... O processo, ele rolou focado na cadeia de valor do café, do produto. Mas o que rolou administrativamente também foi ganhos absurdos, assim, com parte de faturamento, também houve um processo de melhoria. Então, as meninas, sei lá quantos minutos demorava para tirar uma nota. Agora a nota já sai com o boleto. Já vai. Tudo junto. Então, teve essa mentalidade também. E vale ressaltar, em questões de valores, né, de investimentos, na linha ali, no que a gente pôs Na linha de no produção. layout, os recursos que a gente investiu, gente, foi pífio, né? Foi. Vamos fazer uma fofoca posso então. até falar... Joga pro Gu agora de novo aqui, ó. A gente lá, né? O Samuel me recebendo. Puxa vai pra ele. O Samuel me recebendo e tal. Café, me mostrando exatamente, né? A parte ali que era de manutenção das máquinas, né? O Elvio ali conversando comigo, né? O Gustavo chegou pra mim, Ari, vem cá. Né? Vem cá. Vamos conversar. Ari, Vem aqui no cantinho. Vem aqui no cantinho, né? Ari, cara, vou falar pra você. Aqui eu só acredito, aí você conta essa história. Cara, porque você fez aquela... Depois ele fez aquela fala no nosso evento de comemoração, não de encerramento, mas de celebração de uma etapa da história. Falou assim, Ari, cara, aqui eu só acredito se a gente aplicar aqui e investir uns 100 mil reais. Puta, verdade. Eu lembro disso aí, Cara, que aqui, vocês mas você falaram. mesmo? Samuel? Não, aqui só resolve com 100 mil reais. Falei, é mesmo? Tá bom. Então, guarda que você vai chupar essa manga ainda. Guarda 100 mil aí, velho. Não gasta não. Não gasta não, depois da conversa. Agora conta você, porque você conta melhor do que eu, vai. Porque a primeira vista, que quando você tinha falado tudo, eu tava enxergando. Só que eu tava enxergando o quê? Um maquinário novo, moderno, né? Investimento, Exatamente. sim. Era Automação assim que eu vi, e entendeu? etc e tal.
não fazer aquele negócio que depois você apresentou pra gente, né? Não, a gente vai ver que musculatura que a gente tem e a gente vai para essa luta com a musculatura nossa, entendeu? Sim, sim. E aí que eu entendi o conceito. Falei, não, então, não, tem saída sim. Daí, mudança de layout, fazer as mudanças que a gente determinou, melhoria nos equipamentos depois, enfim, o torrador ali, a gente mudar o layout do operador que andava ali dentro da fábrica. Ajuste enfim, no método. O ajuste de tudo ali, cara, da mudança de maquinário, de posição. Pô, era coisa de 1 metro, mas... Putz, você viu que diminuiu 20 passos, sei lá, né? Você tem esse número, né? Tem, de 1 minuto... Pallet, né? Balança mudou de lugar. Quando a Ari entrou, vocês tinham um output entre a entrada do café, né? E a saída do café pronto, lá um saquinho de 500 gramas, 1 quilo, na casa de 3 dias. Exatamente. Quando eu cheguei no processo, vocês já tinham caído para pouco menos de 1 minuto. Era 57, 58 segundos. Quando eu cheguei. Aí eu virei para vocês e eu falei assim, nós vamos derrubar isso abaixo de 20 segundos. Aí eu lembro bem que o Elvio falou, você vai precisar de quanto, né? Uns 50 mil, 100 mil? Eu falei, não, aguenta aí uns 20 mil para menos. Né? Porque voltando na questão que o Ari me falou para eu dizer, eu pensava que, o caminhão chegava com café lá, a gente colocava, eu falei, vou ter que meter uma esteira aqui, um forno de passagem. Ele vai ter que transportar daqui até lá, daí você vai fazendo a conta, né, meu? Daqui 20 até aqui, lá 50 tem lá. não sei quantos metros de esteira, né? O café vai ter que cair ali, depois sai do torrador, tem que ir pra um silo. De desenho animado, cara, daí eu falei, só aí a gente vai gastar uns 100 pau, velho. Fodeu, né, meu? Põe um drone. Mas foi muito né? legal. Foi o que aconteceu. Mas foi muito legal quando a gente chegou nessa segunda etapa, né? Porque o primeiro corte, ele é muito legal e você dá aquela roçada e cai bastante, né? Caiu muito. 3 dias para 1 minuto. 56 segundos. 56 segundos, né? 57 segundos. Ficou fantástico. Aí eu venho e falei, agora vai cair de 57 para embaixo de 20 segundos. E aí eu lembro bem, quanto você vai precisar? Eu falei, reserva uns 20 mil aí mais ou menos, né? Mas não mais que isso, né? Aí a outra pergunta do Elvio, eu falei assim, mas quanto tempo nós vamos parar a linha, né? Ele estava preocupado porque não tinha buffer, né? Não tinha estoque, né? Falei, numa semana a gente faz, Elvio. Uma semana, mas a equipe toda focada para fazer isso. Eu falei, tá bom, é que mais de uma semana é complicado. Em uma semana a gente deu a primeira tacada, caiu para 25 segundos. Na segunda tacada deu 19, na terceira tacada, tudo dentro de uma semana. Deu 17 e pouco. Quando a gente olha... Só do processo de um minuto para 17 segundos, a gente teve uma melhora de 71%. Não estamos nem contando os 3 dias lá atrás, que daí foi absurdo, né? Passa de absurdo. 100%. Cara. Mas foi muito legal, que eu lembro bem que eu chegava no Gustavo e falei, Gustavo, vamos mudar isso aqui. O Gustavo dava umas olhadas assim pra mim. Cara. Como assim? Você louco? Você vai mexer nisso aí, cara. Ele não acreditava nem no layout quando ele via lá o novo layout, que não mudava muito. muito. O celularzinho dele cronometrando. O que você faz aí? E só com aquele oquinho aqui, assim, né? Caiu aqui. E olhando o cronômetro. Do nariz, Agora né? caiu mais com a embalagem nova. A embalagem nova vai cair muito mais. O gargalo continua sendo ainda dosadora, né? Sim, Você no precisa tempo fazer dela. outras melhoras ainda, né? A dosadora a gente tem que... Tem um problema de precisão, né? Sim. Se a gente conseguisse resolver esse problema de precisão, a gente vai reduziria mais uns 3 segundos lá. Sim. Ali é pra cair com o peso perfeito, né? Hoje ele tem ali uma defasagem bacana. Um déficit ali. Então a gente tem que ficar corrigindo ainda. Então, mas percebe que fica muito mais claro agora onde eu tenho que montar um plano de investimento. Mas é bacana que eles usam uma metodologia, ou seja, eles têm um mapa e enxergam exatamente onde está o gargalo e qual é o próximo gargalo, né? Exato. Então, quer dizer, a visão é clara, né, Gustavo? Sim. Hoje é super Então, o nosso transparente. PDCA lá, a gente cumpriu quanto etapa? Acho Já que tá dando uns 90 lá? 90% por aí. Então. E isso é o que faz a questão do cíclico, do contínuo, né? Porque imagina só, quando eu cheguei e conheci vocês, o moto continua o mesmo, né? Nós somos uma empresa pequena, mas que pensa grande. Não é verdade? É o nosso... Cara, aqui assim, a gente é pequeno, pode ser pequeno, mas a gente pensa como empresa grande, né? E isso eu posso comprovar, né, com a questão da legalidade, da governança. É uma empresa que se preocupa com
a questão lá da frequência do grupo de estudos, para envolver os colaboradores, se preocupa com Com a o questão bem-estar dos com funcionários. o bem-estar dos colaboradores, na evolução que vocês puderam fazer benefícios para as pessoas que trabalham com vocês, ao mesmo tempo em que existe o movimento de crescimento, de pensar grande, existia também aquela questão assim, olha, vamos investir primeiro, né, em marketing, vamos começar a colocar nas redes e tal. E o que a gente sabe, um podcast como esse, e tudo isso, imagina se a gente estivesse fazendo exatamente isso aqui lá, né, lá no meio de 2020, sem ter passado pelas melhorias. Não né? ia estar entregando. Exato. E isso é o que acontece com a grande maioria. Estaria faltando Porque produto. a ansiedade de se fazer o marketing digital, né? E aí sem ter exatamente a robustez necessária para você atender, é o que muitas vezes vai quebrar, vai denegrir a sua marca Mata e a imagem, rapidamente. né? Mata Da a mesma imagem. forma que a gente sabe hoje, investir em marketing digital é um caminho virtuoso, né? Mas se você investe em marketing digital na hora errada, o mesmo caminho virtuoso é o que te destrói, né? Porque alguém que vai fazer um comentário, eu pedi lá, né, no Instagram ou em qualquer outra plataforma, poxa, eu fiz o pedido, mas não recebi. Ou o pacote chegou com o negócio errado. Ou me atenderam 5 dias depois. Enfim, isso tudo ia levar exatamente a empresa a o que a gente brinca de voo de galinha, né? Você vai muito bem, você fica muito feliz, mas pum, despenca. Né? Então, a questão dentro do pensamento do Lean, pensar estratégia, né? É falar o seguinte, olha, eu tive todo o meu processo de melhoria, fiz toda a performance, a lição de casa. Eu tenho performance agora, como lá no CrossFit, né? Agora eu tenho performance para conseguir escalar a montanha. Funcional, usa CrossFit. Mas pensa, ó, é aquela história da maratona. Né? Eu tinha um professor no colégio técnico que ele falava o seguinte, maratona? ele corria maratona, ele tinha 62 anos, ele correu, se eu não me engano, 3 vezes a maratona de Nova York. Só que ele passava o ano se preparando. Se você quiser fazer o percurso lá de Salcantay, lá para ir em Machu Picchu, a pé, você tem que se preparar 8 meses antes. Né? Pelo menos 8 km por dia você precisa caminhar, e caminhar em ritmo acelerado, para conseguir aguentar a subida lá de Salcantay, lá no Peru. E a maratona de Nova York é a mesma coisa, você tem um tempo lá. Então, pensa isso num contexto da empresa e fala o seguinte, olha, eu tenho que ter exatamente a mínima musculatura para pensar em crescer, e crescer em outros patamares. Né? Não então, é avassalador igual startup, né? Então. A gente está falando em expansão. Expansão gráfica é assim, né? Exato. Não é startup que é exponencial, assim. Exato. Você tá um A produto. gente está falando de uma empresa mais... Sólida, você né? tem Sólida. que solidificar realmente o seu caminho. É. Você não pode crescer só assim, você tem que ir, daí você fica um tempo assim, para ganhar músculo, depois você sobe mais. Daí vai. Porque senão você faz assim. Calços, né? É bem isso. E aí, como é que vocês iam? Imagina vocês contavam pra mim, né, Ari? Quando a coisa aperta, a gente reversa entre os sócios aqui, a gente vem de madrugada, não é isso? Torra café de madrugada, vai empacotar, não é isso? No começo foi No começo bastante foi isso. assim. Então. Aí os vizinhos ficavam reclamando, né? até que não. Não, pessoa de boa, É. café é um cheiroso, né? Café é um cheiroso, cheiro bom, gostoso, né? Não, o cara que não tomou San Café, ele não sabe o que ele tá perdendo. É verdade. Não, eu vou ser bem sincero, eu tomava, não vou falar o nome, mas eu tomava um determinado café que eu achava relativamente bom. Quando eu passei a tomar o café da San Café, cara, não tomo outro. Não tomo outro. Não. E reclamo, hein? Em casa não Tem outro, não né? Tem outro. Não tem outro. É só Se acabar, eu faço igual eu fiz da última vez. Liguei pra Bárbara, bota no correio e me manda aqui que eu tô sem café. Mas se a gente lembrar da motivação do projeto, né? Era, olha, vamos... qual que é a motivação do projeto de melhoria? Lá no começo. Era assim, olha, o mercado em franco crescimento, né? Tinha uma ordem de grandeza percentual. A gente via pela... De café especial. De café especial, maior. tem uma ordem de grandeza. E a gente tá falando o seguinte, olha... 15%, né? 15% ao Lá ano. na onda. 15% ao ano, né? De acordo com uma publicação... Uma estatística, Uma né? estatística de uma Pessoal publicação faz, né? muito conceituada aqui no Brasil. E de repente você quer o quê? Qual que é o propósito? Né?
é que a gente aumente a experiência do consumidor brasileiro em valorizar o ouro negro, né? Você falava, né? De pensar assim que, poxa, o café é nosso. O café é nosso. E por que a gente aprendeu a tomar um café ruim e o nosso café vai lá para fora, vai sofrer agregação de valor, as pessoas vão tomar um café tipo exportação, né? Que é o que a gente fala aqui, que a gente não tem acesso. E por que a gente não pode ter acesso a isso? Exato. E a Sun Café tem esse propósito. É o café né? que o brasileiro tem aqui dentro e é o que ele merece, né? Ele merece esse café. Por que é mandado para fora, né? Isso é uma das missões do Sun Café, essa, né? Que além de servir pessoas, eu acho que é servir o melhor do que aqui dentro do nosso país, né? O que a gente produz é muito bom e é muito conceituado no mundo lá fora. E essa síndrome de vira-lata que o brasileiro tem é absurda, porque a gente só sabe vender commodity. A gente perdeu o time de vender um café com valor agregado, que no caso a Colômbia pegou esse marketing do Brasil, né? A gente tá falando de outro assunto aqui, mas eu gosto muito de ressaltar isso. Tá perfeito. Porque às vezes as pessoas não sabem, mas o Brasil é o maior produtor de café do mundo. Sim. Em nível de território, de pés de café. Porém, ele não é o maior exportador. O maior exportador é a Alemanha, que não tem um pé de café lá dentro. Porque ela é um CDzão, um centro de distribuição pro mundo inteiro. E ela esmaga os menores. Negocia aqui os cafés, chega lá na Alemanha, ela vende com valor agregado, ela vende bem vendido. E é isso aí. Sem pôr a mão, sem precisar ter a terra dela. Exatamente. Explora a gente e a gente fica a ver navios, né? Eu falo assim, é uma exploração, mas é assim, do ponto de vista assim, a gente coloca um pouco mais de patrotismo aí, né? Sim, claro. Mas assim, cara, é inteligência. Inteligência de mercado. Eles né? entenderam o mercado como Sim, funciona. e nós estamos Cara, chegando atrasado, ruim né? pra nós. Estamos chegando A gente atrasado. perdeu o time, né? E a gente é fabricante. Pois Produtor, né? Eu queria Produtor da voltar. terra. Eu queria voltar um pouquinho para dentro da Sun Café. Quando eu cheguei na Sun Café, uma das coisas que eu percebi era o bom ambiente, mas um alto nível de estresse. Tinha um alto nível de estresse na questão de quando precisava se produzir, todo mundo tinha que fazer tudo, né? E hoje vocês trabalharam fortemente na questão de padronizar quem faz o que em que momento, né? Então o nível de estresse, assim, é claro a diminuição, assim, claro, sempre há os picos, né? Toda empresa tem que ter picos. Tem que ter. Né? A gente não tem sobra, né, de mão de obra, etc. Então os picos acontecem. Mas você vê, assim, que o clima é fantástico, né? Um clima maravilhoso entre vocês, né? Ali, quando a gente implementou toda essa melhoria, tem duas coisas para falar a respeito disso daí que eu já ia falar. As pessoas que estão ali ajudaram bastante, né? Todo o negócio é feito de pessoas, né? E as pessoas ali são não tem nem o que falar, né? São minha família, é maravilhoso o ambiente ali. E sem elas, nada disso que aconteceu ali seria possível. E o segundo ponto foi que cada uma delas se dedicaram, né, na sua função. Acreditaram no propósito, né? Então a gente mudou aquele padrão que eu, Elvio e Samuel implantamos ali e, a gente não sabia, a gente tinha que fazer o produto. Né? Exatamente, estava trabalhando. E depois a gente, mente aberta também, a gente foi, né? A gente largou o osso para tentar pegar coisa melhor, né? E hoje a gente está colhendo isso daí, né? Graças a Deus a produtividade aumentou, o processo ficou muito enxuto, bacana. Melhoramos o produto. A qualidade do produto melhorou. Mas isso eu acredito que as pessoas que estão ali, elas ajudaram muito a gente. Eu sou muito grato, porque sem elas nada disso era possível, com certeza. Mas tem um indicador fundamental nessa conversa que a gente tem que colocar aqui na nossa conversa, nesse bate-papo. Nesse bate-papo, que é o seguinte. O indicador é uma curva assim. O nível de estresse versus a fertilidade. Então, reduziu o nível de estresse, aumentou a fertilidade. Então, mas tem dois pais frescos, né? Tem dois pratos. Né? Mas... Cuidado, hein, Gustavo? Esse café é fértil. Mas o... Verdade. Mas assim, só falando um pouco Veio até neném no negócio. De repente, a fertilidade aumentou. O estresse, né? O estresse abaixa, a fertilidade aumenta. Mas só para falar um pouco de ambiente, né? Sim. E até o estresse, assim... eu acredito que hoje
as pessoas que estão lá na equipe, que compõem a equipe, elas entenderam onde a empresa quer ir, a cultura dela. E que aquilo lá não é só tipo da cabeça de nós três, né? Tem toda uma junção, elas fazem parte também da cabeça, a cabeça delas também tá ali, sendo o processo está ocorrendo por causa de ideias dela, de todo mundo ali. E essa parte cultural que foi colocada da empresa, né? Da gente querer ser grande, da gente buscar melhoria, da gente ser mente aberta, às vezes não é tão aberta, às vezes ocorrem umas coisas pra mudar, assim. Natural. Somos humanos, mudança é muito ruim pra nós, pra qualquer Eu preciso acreditar, é fisiológico, né? Eu preciso acreditar que vai ser bom, não tem o né? que fazer. Mas o respeito às pessoas. Né? Mas essa Com parte que certeza. eu vejo, assim, que hoje é uma coisa boa pra gente, é o que eu tenho um pouco de receio do que quem vai vir, sabe? Ah, entendi. Que vai ser um Será que gargalo. vai, ser será um que vai gargalo. acompanhar, né? Vai ser um gargalo. Como que eu vou apresentar a cultura da empresa pra uma pessoa nova? Como que eu vou... A gente vai crescer, vai precisar de mais gente. Como Sim, que eu sim. vou, entendeu? Conseguir manter esse isso nível, que né? vocês perceberam, no caso, né? Então assim, ó, pra te dar um remédio, né, preventivo, né, e que não é alopático, mas é fitoterápico. O supositório. Não, é o seguinte, Dá ó. um sente O prazer. que é cultura? Né? O que é cultura? Não, continue. A cultura, ela pode ser um supositório de porco-espinho, né? Cara, louco. por quê? Porque o Papa aí da administração, o Peter Drucker, ele fala que a cultura come a estratégia, no né? café da manhã. No café da manhã. A cultura da empresa é o quê? É o reflexo, 70% é o reflexo da liderança. Então aqui nós estamos com os 3 CEOs aí do Grupo San Café. Então assim, o que é a cultura da empresa para um novo colaborador, pensando num plano de expansão? É a forma como vocês lidam com os problemas e que isso reflete para toda a equipe como um padrão ou um modo a ser seguido, que vai além daquilo que você escreveu no papel. É porque as pessoas, elas veem, por mais que vocês não queiram, elas veem e imediatamente elas se espelham no que vocês fazem. Porque é natural. O meu líder age assim, agirei como tal. Né? Se vocês não têm isso muito bem combinado entre vocês e o foco bem direcionado, as pessoas vão se perdendo pelo caminho. Exato. Então a essência das coisas, ela não pode ser perdida. E ela tem que ser transportada para todos os níveis. E isso é o que determina uma cultura forte. Uma cultura, olha, a cultura da empresa é essa. É a cultura que não vai deixar que aquele papel de bala que foi encontrado no chão, que nem foi ninguém que jogou, que caiu do bolso de alguém Que sem o vento querer, trouxe. que vai passar por cima daquilo como se nada tivesse acontecendo. Aquilo não é normal. O papel do chão aqui agora na nova recepção da San Café, né? Sim. Um papel de bala no chão ou um sachê de açúcar caído no chão, não é normal. Eu olho para aquilo lá, opa, tem um sachê de açúcar aqui no chão. O CEO reage tanto quanto a menina que passa lá por acaso. Ambos que vêm reagem àquilo imediatamente Sabe o como... que tem que fazer. Sabe o que tem que fazer. Exatamente. E não tem que esperar, não é assim, o CEO passou lá do lado, viu um saco de açúcar no chão e falou assim, chame tal pessoa lá para vir limpar aqui o chão onde eu piso. Reage. Cultura da empresa, nota 0, né? Eu faço e eu lidero pelo exemplo. E eu aprendi com um bom amigo, o reverendo Celes, uma pessoa muito querida aqui de Hortolândia, que ele diz assim, olha, ele falou para mim assim, Ari, os líderes, eles têm assim uma função atrativa, né? A gente atrai, o líder atrai. O bom líder atrai boas pessoas e bons profissionais, né? Haja vista a equipe que vocês, recentemente, as contratações que vocês fizeram, né? Por quê? Porque vocês sabem, né? Sabem exatamente como fazer isso. E o reverendo Celes, ele falava assim, para a equipe lá de administração, ali na mesa administrativa da igreja, ele falava assim, olha, o liderado não vai além do líder. O liderado, ele não vai além do líder. O líder tem que demonstrar exatamente
até o lugar, olha só, tem que estar sempre lá numa condição em que o liderado tem que entender, olha, eu posso sempre entregar algo mais. É o over-delivery que a gente chama aqui quando a gente está falando de qualidade do produto, mas isso vai impactar exatamente a forma como as pessoas enxergam vocês no dia a dia, né? Então, dentro de toda a parte processual, as metodologias que a gente conhece e que a gente agora está aplicando dentro do contexto empresarial do Brasil, né, pensando assim, nos brasileiros, empreendedores brasileiros, não tem como não tratar e não lidar com essa questão que é a parte de cultura, a parte comportamental, a parte da forma como a empresa está organizada para fazer realmente a diferença e para ser virtuoso, né, para ser algo virtuoso. Porque a pior coisa que existe, e eu aprendi lá com o Zé Carlos Teixeira Moreira, da Escola de Marketing Industrial aqui em Cotia, um lugar que eu gostaria muito que vocês pudessem conhecer, que é assim, olha, existe um fator que é o lucro imerecido, né? E a questão da falta de gestão de talentos, né? Então, quando a gente não faz gestão de talentos e a gente não gera um lucro merecido, que é aquele que você traz também junto com você o seu fornecedor e também traz junto com você o seu cliente, né? O sucesso da Sancafé tem que ser o sucesso para o cliente da Sancafé, mas tem que ser o sucesso para os fornecedores da Sancafé. Sucesso compartilhado, né? Então, isso é um caminho virtuoso, é um lucro merecido. Eu não estou lá colocando a faca do pescoço do meu fornecedor para conseguir entregar o meu produto. E é só o meu. Né? Então, isso é até um conceito que vem da raiz judaica, né? Que é assim, o lucro merecido. E vem a questão da gestão de talentos. Porque a gente tem que pensar, né, nesse advento da Covid, a gente aprendeu muita coisa, nós não nascemos para semente. Né? Existe uma coisa que assim, uma das coisas que a gente aprendeu com a questão da pandemia, a gente não tem domínio sobre aquilo que pode acontecer com cada um de nós. Hoje eu estou lá em Tangará da Serra, no Mato Grosso, né? Quando que eu ia imaginar em sã consciência que eu ia mudar minha família de São Paulo aqui, lá de Hortolândia, para Tangará da Serra, no Mato Grosso. Mas foi exatamente isso, uma situação familiar, o falecimento do meu sogro lá, que nem morava lá, que fez com que a gente fizesse todo esse movimento, toda essa mudança. Então, quando a gente pensa no ambiente empresarial e na gestão de talentos, na gestão de pessoas, a gente tem que entender o seguinte, nós não somos eternos, nós temos limites. E esses limites levam a gente a deixar uma coisa que é bem legal, que é o legado. Qual que é o legado que o Elvio, que o Gustavo, que o Samuel vão deixar aqui em Rio Claro e quando pensando na expansão no Brasil como um todo, quem sabe lá fora. E esse legado vai ser essa cultura, vai ser o valor que não foi abandonado, vai ser a forma de lidar com as pessoas, porque daí isso vai tornar o quê? A empresa algo que sai um pouco do buzzword, né, que é a questão do sustentável, né? Mas e usar uma palavra diferente, que é a perene, a perenidade. Assim, olha, eu vou ter uma marca forte e perene ao longo dos anos, ao longo do tempo, e esse vai ser um grande legado para se deixar. Sem dúvida, sem dúvida. Eu queria fazer só um comentário quando a gente fala de agregação de valor. A agregação de valor ela também está diretamente relacionada às pessoas. E as pessoas boas ficam na empresa porque elas sentem a agregação de valor, não só financeira, né? Tem a agregação de valor psicológica, tem a agregação de valor de participar de algo maior. E a empresa de vocês, ela dispõe disso. Ela realmente recepciona o funcionário e coloca ele numa situação onde ele se sente satisfeito, onde ele se sente realmente querido e capaz de entregar muito mais do que lhe é devido, né? Então ele se julga, fala assim, olha, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu posso dar mais isso. E ele se motiva a isso, porque o ambiente de vocês proporciona isso. E isso é um mérito de vocês como equipe, né, como gestores. E isso, cara, tem que ser realmente valorizado e trabalhado por vocês. A gente insiste muito com alguns clientes em algumas mudanças culturais, né? E com vocês, nesse aspecto, foi muito fácil, né, Ari? Foi muito fácil. Muito fácil. Na verdade, sim, não pode falar que não houveram desafios, porque cada um aqui sabe, né? O que o Trevi fala de facilidade é porque é terra boa, terra fértil, né? Então, na parábola do semeador, né, ele saiu a semear, jogou a semente no solo rochoso.
A raiz foi até um determinado ponto, mas veio o sol e secou. Ou a semente que cai pelo caminho, que veio o passarinho e comeu. Ou a semente que é jogada no meio de espinheiro. O espinheiro foi lá e sufocou. E de repente a gente encontra o quê? Terra fértil. Né? Um lugar ali em que a semente cai e as coisas frutificam, né? De uma forma diferenciada. Então, isso é o que nós encontramos na San Café. Por todo o cenário que a gente já falou, né? Mas, de novo, terra boa que permitiu que a semente germinasse e desse exatamente a musculatura. A musculatura vai crescer. A emoção vai tomar Tá tomando conta, né? tomando conta. É nessas horas que a gente fala, vamos tomar um bom café, né? Pega o San Café lá. Viu? Ô, gente, deixa eu perguntar. Pois não, perdão. A gente tava falando aqui e tal, que a gente teve uma aceitação para fazer a melhoria, né? Porque a gente tem que aceitar, obviamente, né? A gente tem que ver o momento que a gente tá. E, você provou lá, conseguiu provar por A mais B que a gente precisava melhorar os processos. Isso, a gente tem que quebrar alguns paradigmas, né? E algumas coisas que a gente achava que, tem que ser feito daquele jeito e tal. Não concordo muito com isso. Não concordo, vi várias vezes, né? Mas enfim, acredito que a gente foi até fácil de contornar nesse sentido. E quando você entra num lugar que a pessoa não larga o osso, né? Que o gestor ele tá ali, vê o processo e fala, mas esse cara tá falando merda. Não vou mexer nisso que vai dar pau. Ele não sabe o que tá falando, que ele não conhece o processo. Tô há 20 anos fazendo esse processo. Exatamente. Chega você agora quer me ensinar. Vocês já pegaram alguma situação parecida, assim, nesse sentido, que a pessoa, é muito teimosa, não quer enxergar, você consegue provar por A mais B. Cara, se você fizer isso aqui, dessa forma, você vai melhorar tanto no seu processo, vai sobrar tanto para você reinvestir em tal lugar. Você já pegou essa situação? Como que foi contornar isso? Eu vou contar uma situação para vocês que parece ridícula, né? Mas a gente olhou o processo num determinado ponto, né? E a gente falou, cara, infelizmente essa situação tem que mudar. É uma situação que eu não consigo evoluir porque o equipamento não permite que a pessoa explore todo o potencial. A gente está limitado e realmente tem que investir. E tem que investir uma grana significativa. E esse gestor falou pra gente assim, né, olha, desculpa, eu não concordo com você. Eu acho que não, porque na verdade a gente tem que apertar os operadores para a gente conseguir tirar mais peças, os operadores poderiam nos entregar mais. E a gente foi com muito carinho, muita cautela e falamos, bom, então faz o seguinte, vamos sentar aqui e vamos revezar eu e você para trabalhar nesse posto aqui durante algum tempo para a gente ver. Umas 2, 3 horas nós ficamos ali e a gente se revezava, ele sentava, eu sentava, a gente fazia um pouco de peça, ele fazia um pouco de peça, levantou dali e falou, cara, precisamos comprar outra máquina. Então, o que a gente tem feito muito é tentar falar pro cara, vem cá, vamos se pôr no lugar do outro e tentar enxergar. Né, às vezes o cara atingiu o limite físico dele, né? E não adianta insistir muito, Gustavo. Às vezes a gente realmente tem que colocar dinheiro onde a gente acha que não precisa, mas é uma forma também de mostrar para o time que você está preocupado com o bem-estar. Isso automaticamente influencia em outros lugares. A gente já foi em lugares que a gente falou assim, olha, eu tenho que fazer o básico aqui, tem que reformar o banheiro da mulherada, falamos disso recentemente, porque as pessoas não acreditam mais na gestão. Porque se o banheiro lixo, né? está essa bagunça, está largado, a fábrica também tá. O melhor lugar de se encontrar, fazer um diagnóstico do clima organizacional da empresa é o banheiro da empresa. Então, a gente precisa principalmente, e muitas vezes, na maioria das vezes, a gente depende das pessoas para que o processo dê certo. Pode ser uma ideia fantástica, maravilhosa. Ela só vai funcionar se as pessoas acreditarem. Mas se o ambiente já não me traz a confiança para os operadores, para os funcionários, que aquilo é uma coisa boa, porque a gente tem um banheiro abandonado, um refeitório que não tem o mínimo de higiene, né? Apresentável, pelo menos, né? Condições, né? As condições básicas estão suprimidas, né? Como é que você faz o cara do outro lado participar do processo de forma que realmente aquilo vai acontecer de forma sedimentada, durável, né? A gente vai fazer uma modificação e aquilo vai permanecer até a próxima melhoria.
Não acontece. As pessoas não acreditam. E aí você não pode tira. até pintar a fachada da empresa para ficar mais bonita. Não muda. Mas aí é por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? Não adianta. Então a gente, por incrível que Você pareça, chega Gustavo, na empresa, não tem nenhum cafezinho pra você tomar. Não tem nenhum Pois santo é. café. Tomar, pô. É? Café é a porta de entrada, né? Verdade, Gustavo, ele fica verdade. bravo, ele vai, Louco, meu. É, Você cara, não tem café não tem pra café. ele. É, Ele mas fica bravo, ele fala, Nossa. não é possível. não é Então, possível isso. mas vamos para um lado mais extremo na sua pergunta. O Trevisan falou de uma situação real, vivida, né? E que, felizmente, houve a mudança. Sim, verdade. Mas quando a gente chega num ambiente em que o dono do negócio, ele não enxerga, a gente mostra, a gente vem com ele, procura mostrar, procura entender, procura demonstrar tudo aquilo que a gente fez com vocês. E isso não Mesmo move. assim, não move ele. Não tem o que fazer. Gente, aí assim. Normalmente a própria pessoa não Pega nos a mala e contrata. volta. Não, vai a própria não, pessoa não. acaba não nos Não nos contratando, contrata. Gustavo. Você sabe por quê? Porque ela não acredita na gente. E ela não acredita que Nós estamos falando alguma coisa que tenha fundamento. ou que exista mudança possível naquele cenário. Por quê? Pode ser a questão. Cara, do jeito que tá, eu já ganho muito dinheiro. Isso é um Já problema. ouvimos isso também, né? Vocês estão falando aí para melhorar, mas do jeito que tá, do jeito que vocês estão Tô vendo satisfeito. aí, eu tô satisfeito. Meu custo é baixíssimo, né? E isso é mentira. Você tem muito ego, né? Porque velho? o passivo, Isso é porque muito assim, ego, sim. cara. ele tá acumulando, Ele não tá enxergando. não na está verdade. enxergando o passivo trabalhista que ele está acumulando. É. Né? Porque a hora que abre abre a porteira. Tá certo? E existe uma coisa que funciona muito bem nesse país, que é a justiça do trabalho. Né? Então, Não, e outra também, dentro do processo, se ele pegar falando assim de processo, se ele pegar o desperdício e fazer a contabilidade em 12 meses, cara, Pois Pô, é. Pois né? então, mas quando ele não quer, vai assim, você aí não tem quer, o que fazer, né? cara, abana a poeira e vamos pra Vambora. frente. O dia que você estiver Boa disponível sorte, para né? nos Boa receber, sorte. Até lá. né, pode nos chamar, estamos à disposição. É. Só que aí entra aquela questão do lucro merecido. Do jeito que tá, eu ganho muito dinheiro. Tá bom. Esse lucro é um lucro merecido? Não. É um valor merecido? E como é que, naturalmente, esse valor imerecido que você recebe, ele vai ser cobrado de você? Uma hora volta. Vai ser cobrado com um balanço muito simples, com vidas. Né? São vidas que vão ser perdidas para que esse balanço volte a acontecer. Né? É alguém que vai... Porque, pensa comigo, numa situação em que você não respeita o básico dentro de um ambiente de trabalho, Que está insalubre. que está insalubre, o que pode acontecer? Um acidente. Sim. Pode ser um acidente, que a pessoa fica Estresse de afastada, pessoas. pode ser uma pessoa que fica extremamente estressada. Você pode perder excelentes funcionários porque ele chega num nível de insatisfação, o cara vai embora. Mesmo ganhando bem, ele fala, não quero mais. E eu falo de vidas e eu tô falando de, assim, indo lá no limite mesmo, no extremo, né? É a pessoa que entra num processo depressivo muito grande e Perde a saúde. perde a saúde ou vem a tirar a própria vida, ou então alguém que se machuca seriamente dentro de um De um ambiente ambiente. totalmente insalubre. O que é um acidente de trabalho? Entrando no mérito de um capítulo especial, né? O que é um acidente de trabalho dentro de uma empresa? Né? É uma tragédia. É ou não é? Quem já viveu, quem está ouvindo a gente e já presenciou um acidente de trabalho, ouviu exatamente um movimento como esse de um acidente de trabalho, alguém que se machucou gravemente e tudo mais, ou chegou a perder a vida dentro do ambiente de trabalho, é algo traumático. É. É Leva algo traumático. anos para Imagina, aquela pessoa que trabalhava do meu lado não vai estar mais aqui do meu lado. E aí? É. Né? É traumático. Então, por isso que eu falo que quando você vai gerar lucro e ele não é merecido, é um lucro imerecido, o balanço, né, isso lá, de novo, dentro do contexto da empresa válida, né, do que é tratado lá na Escola de Marketing Industrial, a gente vai entender o seguinte, que esse balanço, naturalmente vai haver um equilíbrio. Vai pender para algum lado. E para equilibrar esse lucro imerecido, vai ser cobrado o quê? Vão ser cobrados vidas. Pode ser, quando a gente pensa de vida, a gente está falando num ambiente mais trágico aqui, né? Mas pode ser o quê? Recursos naturais. É um ambiente, uma floresta que foi extinta, que foi derrubada de forma ilegal, sem ter um trabalho de recuperação ambiental. Ou então, e isso a gente está falando de vida, também de recursos naturais. Fauna, flora. Fauna, flora, enfim. É o balanço Não que se necessariamente cobra, vida de pessoas, né? Mas vida. Ó, tá filosófico. Vamos virar café filosófico aqui o negócio. Não, tá. Pessoal, Eu ia falar uma pra gente frase dar depois uma. aqui. Pra gente finalizar, a gente sempre termina
com uma pergunta, né? E eu jogo essa pergunta pra vocês, se vocês pudessem tomar um café com qualquer pessoa do mundo, que fosse possível, com quem vocês tomariam um café? Olha, excelente pergunta, O hein? pessoal não tá assistindo Não assiste mesmo. o O pessoal não tá podcast. vendo o podcast. Porque todo Eu mundo faço fala assim, muito ai, não esperava essa pergunta. Na verdade, eu não queria ir muito para a resposta que eu tinha pensado em dar quando eu assisti. Resposta política. Não é porque ela é política, mas porque ela é uma pergunta que o nego fala assim, ele pensou muito para dar essa resposta. Eu realmente queria ter um dedo com Deus. Chegar ali e sentar na frente dele, meu amigo, olha só, quero fazer para você 3 perguntas, né? A primeira era assim, cara, você tem certeza que você fez certo em botar o homem na Terra? A segunda assim, pô, não tinha coisa melhor? E a terceira, graças a Deus você criou uma mulher, cara. Rapaz. Isso tudo tomando San Café. Tudo tomando San Café. A quarta seria obrigado pelo San Café. Obrigado. Poxa, é assim, com quem eu gostaria de tomar um café? Poxa vida. Vamos materializar, pensando na parte espiritual, o Trevi já falou a respeito de não. Deus, né? Alguns convidados falaram Deus mesmo, mas Isso, eu respeito qualquer... Eu tomaria certamente aí um café. Foi longe, hein? Puxa vida, cara, veio tanta gente pra eu tomar um café. Fala, pode falar a lista também. Eu queria tomar um café. Poxa vida. Cara, eu tomo um café com o Silvio Santos. O Silvio Santos já teve um, né? Legal, né? Teve quem que foi? O Vitor. O Vitor queria tomar Eu gostaria de tomar um café com o Silvio Santos. Acho que. O Silvio tá sendo... Viu, Silvio Eu Santos? acho que assim, ó. Silvio Santos, vem pro café. Vem Vem aqui, Marcelo. cara. O pessoal tá querendo. Sabe por quê? Você sabe que ele não dá Ó, entrevista, o bicho, né? café é bom, Ele hein? falou aqui uma... Como que chama? Mas não é uma entrevista. Quem que projeta o futuro? Aquelas pessoas ciganas, não é? É... Vidente. Uma Vidente, vidente falou pra vidente. ele que se ele desse entrevista em outro programa, ele ia morrer. Então a desculpa dele é que ele não vai nem... Você já percebeu que ele nunca dá entrevista? Ele nunca- Mas aqui não é programa. entrevista, é uma É, conversa. É um É bate-papo. um café, café. Mas você sabe por quê? Eu pensei em várias coisas. A primeira pessoa que eu pensei na lista toda, né, seria pensando na parte espiritual, pensando, queria tomar um café com Jesus Cristo, né? Mas eu creio que um dia eu vou estar lá, né? Vou tomar esse café, quem sabe lá Você vai tem- deixar pra depois, lá- né? Eu acho que lá tem uma nuvenzinha de San Café, é isso? No céu, não? Esse café é dos deuses. Esse café Se é dos deuses, você caiu do céu, pô. Ele não tá mais no céu. Ó, agora é o seguinte. Falando, materializando aqui no Brasil, eu podia pensar, o Barack Obama, né? Trump. Pode falar a lista, né? O Trump, podia falar do nosso presidente, né? Mas eu pensei no Silvio Santos, sabe por quê? Porque quando ele teve a chance de criar, há 40 anos atrás, o SBT, que ele foi macho, hein? não, ele podia colocar qualquer nome. Já parou pra pensar? Ele podia colocar qualquer nome, porque ele estava criando, né? Como vocês pensaram aqui em fazer o San Café, a Dontec, não é isso? Então ele podia colocar a gente aqui, Trevi Soluções Lean. Uhum. Cara, esse homem foi criar o sistema brasileiro de televisão. Ele pôs o Brasil até no nome da empresa, né? No logotipo da empresa. Então, agora que a gente está vivendo esse cenário, que não é romântico, mas é a razão de existir da Trevi Soluções Lean, de pensar no Brasil e os empresários brasileiros tendo ganhos acima daquilo que eles imaginam que eles possam ter. Eu queria tomar um café com o Silvio para falar assim, cara, o que você viu, por que você acredita tanto no Brasil? Né? Ele tá certo, salva as devidas proporções, mas vamos pensar que muita gente hoje está pregando, a gente participou de um treinamento assim, está pregando assim, o Brasil é o pior lugar do mundo para se abrir uma empresa. Né? A gente ouve isso. Né? Principalmente no mercado financeiro. Mercado financeiro. O Brasil é o pior. Por que você acredita? Por que você abriu a sua empresa no Brasil? Né?
Foi uma pergunta que trouxeram. Sim. É muito melhor se abrir uma empresa em Portugal, se abrir uma Na empresa... Espanha, Não, lá em Abu Dhabi. Abu Dhabi, Né? isso. Abrir uma empresa num lugar desse. Mas por que você abriu uma empresa no Brasil? Né? Como se fosse assim, como se a gente fosse as pessoas mais idiotas do mundo. Então, não. Eu penso o seguinte, se nós abrimos uma empresa no Brasil, é porque, sem romantismo algum, a gente acredita que a gente pode fazer diferença dentro do nosso país. Trazer pessoas, valorizar o brasileiro na sua íntegra, para ele aprender a tomar um bom café e aprender que ele pode ser sim um empreendedor, que infelizmente nas nossas escolas e faculdades não ensinam isso, né? Não. A serem empreendedores, né? E a gente aprende a ser um bom funcionário, né? Mas é o que a gente quer mudar. Fala assim, a gente pode ser empreendedor, a gente pode fazer as coisas acontecerem de um jeito diferente. Então eu sou um apaixonado pelo Brasil. Então eu tomaria esse café, um San Café com o Silvio Santos, sem dúvida, para perguntar para ele, o que te motiva? Mas que café delicioso, né? Fechou, gente. A gente queria agradecer, é uma honra tê-los por aqui. Obrigado. Recebemos vocês desde manhã até agora. Posso só adicionar uma coisa? Sure, vai lá. Voltando à questão dos segmentos, né? Tudo que a gente tratou no podcast aqui até agora vale dentro do cenário brasileiro para aviação agrícola, vale para parte de farmácia, para farmacêuticos, vale para o agronegócio, vale para o hospitalar, vale para todos os segmentos que nós aqui hoje já temos atuação, começamos a atuar nesses diversos segmentos e vão começar a trazer mais pessoas para ser especialistas em outros segmentos que a gente Com excelentes resultados, gente. Assim, resultados fantásticos, na casa de 60%, 71%, né? E são resultados absolutamente maravilhosos. O pessoal... Com investimentos... Muito baixos. Às vezes, né? Acho que sim. É a máquina aí, mas com investimentos... Com os recursos que você tem. Primeiro com os recursos que você tem. Vamos fazer com os recursos que a gente tem. Daí fica mais claro no que efetivamente eu preciso investir, né? Então, se você está vendo isso, a gente propõe para você que nos conheça e nós vamos aí ajudá-los. Fiquem à vontade aí, vai ser um prazer recebê-los e tê-los conosco Pode chamar nessa pra empreitada. tomar um café com Tomar um café. Eu levo o San Café para você, hein? Bom, aquela firula toda de youtuber, curta, compartilha, comenta. Dá like. Aperta manda o sininho, aperta o sininho. E é isso, gente. Obrigado. Querem falar alguma coisa? E eu queria falar que... Agradecer o Trevi e o Ari aí pelo esse bate-papo, foi muito enriquecedor. Acho que pro pessoal também que tá assistindo, ouvindo. E eu queria só deixar uma mensagem, né? Porque a gente que é empresário, a gente que tá nessa luta, né? E às vezes a pessoa que tá lá do outro lado também é um empresário que tá passando talvez pelo mesmo processo que a gente tava passando lá atrás, né? Tendo mesmo, enfim, a mesma vivência ali, dificuldade, exato. E essa pessoa que está ouvindo, tá assistindo, quando você é adepto, né, ao sistema Lean, né, ao sistema limpo ali de produção, eu acho que você vai ter mais tempo, cara, para colher algo, tipo você desenvolver mais produto, você vai deixar a sua empresa mais limpa e isso vai ser um solo fértil depois para você poder plantar outras coisas. E com certeza isso vai vir novos produtos, novas pessoas, enfim. Acho que quem não adere a isso ainda tá tendo um grande erro, né? De você pensar que tá tudo certo da forma que você criou. Não. Eu acho que você tem que abrir a cabeça, contratar pessoas sérias e de know-how, né, no segmento para poder ajudar você a crescer ainda mais, alavancar ainda mais as vendas. As vendas, os resultados, enfim. Cuidar do cliente. Gestão de pessoas, e o cliente vai ser o privilegiado de tudo isso, né? Verdade. E é isso daí. Fechou? Fechou. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal. Deixa Obrigado, seu like Sam. lá, hein?